Olá, amores, mais uma vez aqui, descabelada, no ponto de tomar banho pra dormir. Mas eu não poderia deixar de falar, ou esclarecer, né? Eu sempre falo assim, se Jesus voltar daqui pra altura, porque foi o sonho que eu tive. Mas é como eu falo, a gente não pode, devido à batalha, talvez espiritual que eu tenho passado esses 2 anos, né? É por isso que eu fico assim, meio preocupada. Preocupada com o quê? Porque se Jesus voltar do jeito que tá, misericórdia, muitas pessoas vão ficar. Os jovens, tudo. E muitas coisas assim que a gente vê que estão por tal uma cegueira, uma manipulação na mente de muitos, se deixando ser levados, né? Eu não sei. Até cristãos, a maioria é cristãos que eu percebo. Daqui da região, não posso falar dos demais, mas daqui onde eu conheço. E não era assim, né? E eu fico, meu Deus, o que está acontecendo? Alguma coisa oculta, alguma coisa, eu queria saber o que é. Aí por isso que eu fico preocupada, porque com o sonho que eu tive há 2 anos atrás praticamente, que o meu escolhido vinha, a gente ia trabalhar junto, 2 anos eu escutava. E íamos embora. Embora para onde? Mas eu não ouvia a voz dizendo se era para outra cidade, para outro estado, para outro país. Então a minha preocupação é essa. Só que a gente não deve estar preocupado ou apreensivo, né? Mas eu vivo numa batalha terrível de lá pra cá. Terrível, terrível, terrível. Então, assim, uma exaustão emocional que dá demais quando acontece essas coisas de batalha espiritual que eu já vi, né? Fui ler algo assim de um pastor que eu acompanho. Então, só Jesus na causa, né? Eu falo, oh meu Deus, ou a batalha é pra a vitória ou é pra sua volta, porque Jesus eu não aguento mais. E é nisso que eu falo. Então é isso que eu falo, não se assuste quando eu falar alguma coisa. Tipo assim, se Jesus voltar daqui para outubro, talvez soe como alguma piada ou alguma brincadeirinha. Não, é porque nós temos que estar preparados para vivenciar as promessas do Senhor, termos a nossa vida ativa como tem que ser, né? Enquanto Ele não volta. Porque Jesus, quando voltar, Ele não vai avisar. Todos nós sabemos disso. Então vai estar alguns estudando, ou vamos estar dormindo, ou vai ser na semana ou final de semana. O que a Bíblia diz em um local que eu não estou lembrada agora no momento, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar no comentário e depois eu posso trazer a referência aqui para vocês. É que peçam para não ser no dia de sábado. Não é incrível isso? Não é engraçado? Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, meu Deus, por que será? Por que será o dia de sábado? Mas tem esse versículo. Então, assim, até isso o Senhor fala pra gente pedir pra Ele não vir em tal dia. Olha só. Talvez por te pegar muito de surpresa, descansando, ou não sei explicar, né? Quem somos nós para ir além? É isso que eu sempre falo. Todos nós, como seres humanos, somos seres pensantes. Então, nós, às vezes, ficamos questionando. Será que é verdade? Será que é isso, que é aquilo? Principalmente os estudiosos, né? Que vai além. E quem sou eu pra... Eu só falo até onde eu sei, né? E eu fico nisso. Porque quem não entende muito de batalha espiritual ou do mundo espiritual, mas tem livros para isso. Eu preciso até ler mais sobre batalha espiritual. Se a gente colocar aí, encontra, né? E a gente precisa aprender a guerrear da forma certa, a agir da forma certa e ser como tem que ser, ou agir da forma certa para que consiga vencer, né? E chegar ao propósito que o Senhor assim determinou, como a menina falou, essa mesma menina que falou, o último vídeo que gravei pro canal, falei que a mesma disse que o próximo ano, né, 2025, seria um ano de julgamento de pastores e algumas coisas do tipo. Foi a mesma que falou isso, que quando ela foi para Curitiba, o Senhor orientou, o Senhor falou, confirmou. Ela foi e
E ela fala que o Senhor fala com ela, dá sonhos, ela tem canções. Enfim, ela tanto ministra a palavra, né, como Lua. Então ela tem canções que tá até pra gravar. E assim, ela tá vivendo a vida dela com Deus. Ela falou, tô aqui esperando construir, preparar minha família, porque foi o local que o Senhor me colocou, que o Senhor mandou eu estar. Ou seja, tá fazendo a obra de Deus, esperando o Senhor preparar a família para ela, se, né? Enquanto Jesus não volta, a gente vai vivendo a nossa vida de praxe, estudando, enfim, o que tem que fazer, né? Trabalhando, fazendo a vontade do Senhor, como o Senhor acha melhor. E ao contrário disso, a gente não pode ir a fundo, porque eu sei, e eu já observei, já falei isso em alguns dos vídeos, já observei que sempre em ano de eleição se levantam alguns profetas que vai ter destruição, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Aí eu já fico assim, cismada, porque não é de hoje. Então se vocês colocar vídeo atrás, né, de anos atrás, de 4 anos atrás, vocês vão ver, olha isso, a oleosidade, gente. Aqui tá o que? Resto de base. Nem tem mais hidratante, ó. Labial, que nasceu tudo tomando água. Então vou já tomar meu banho. Pra dormir, tô bêbada de sono. Aí, o que acontece? A pessoa em si outras pessoas falando que sempre já observei de 4 anos que vai ter tragédia, que vai ter isso e aquilo. E às vezes acontece algumas coisinhas, mas nem é aquilo tudo. Tipo, você vê aí do apagão, que ia ter apagão, que ia ter 6, teve uns 3 ou 2 apagões assim bem leve, e que ia sumir alguns contatos, isso e aquilo. Graças a Deus que não foi nada demais. Por isso que eu sempre falo. Talvez o Senhor revela, mas muitas das vezes é para dar o livramento, né? O pastor Rubens fala isso. Que é um dos que eu acho assim mais seguro, talvez, que entende de fato, né, o mundo espiritual aí, é um dos, não posso julgar, que ele fala assim, que há uma diferença quando é Deus e quando não é Deus falando. Então, é nessas batalhas espirituais que muitas das vezes a batalha espiritual é na onde? Na nossa mente. Então, é isso que a gente deve entender e compreender e saber de fato como é que temos que vencer. Então, que Jesus nos ajude a vencer e a fazermos o que o Senhor quer e desejar. E enquanto isso, a gente vai vivendo a nossa vida, não vamos ficarmos apreensivos, né, com a volta do Senhor, que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser de madrugada, né, já estamos de madrugada, pode ser daqui a 10 anos ou daqui a tantos anos. É só a forma que eu falo, porque tipo, eu não escutei mais voz dizendo. E depois de tudo isso que eu passei, que eu estava tão angustiada, eu falei, Senhor, nunca mais falasse comigo. E eu tive um sonho do arrebatamento. Então foi daí que eu fiquei, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia do teu povo, misericórdia de nós. Eu sei que não é de hoje que talvez muitos irmãos sonham com arrebatamento, né? Muitos irmãos sonham, isso não é de hoje. Um dia vai acontecer, mas que o Senhor, eu sempre falo, que o Senhor demora mais um pouquinho, faça suas promessas se cumprir na minha vida, porque, Deus, ninguém merece. Eu sofri tanto desde que eu me entendi, gente, porque tantas coisas, tipo assim, tantas pessoas que às vezes sofrem tanto e outros sofrem menos. Não sei, Jesus, mas assim, sabe todas as coisas. E sabe o que é melhor pra nós, mas a gente não quer. Felizmente ou infelizmente a gente não quer. A gente ama Jesus, tipo assim, a gente ama Jesus, ama fazer as coisas pra Ele. A gente ama, porque eu amo fazer as coisas pra Jesus. Mas quando fala em arrebatamento, parece que a gente não quer. Não sei, parece que tem algo aqui, ó, em mim ainda. Que é isso, né? Às vezes eu quero ver as coisas realizadas, algumas coisas. E eu falo, ô Jesus, não volte não, que eu queria que o Senhor realizasse. Demora mais um pouquinho aí.
Porque a gente nunca vai querer morrer, gente. A gente nunca vai querer. A gente sempre quer viver da melhor forma possível. Então, se a gente for pensar, até para onde a gente vai, quando parte de cima pro outro, a gente enlouquece. Já perceberam isso? Então, a gente não deve nem se preocupar. Se muitas pessoas se preocupam ou ficam doentes por preocupação ou por alguma coisa, imagine se a gente se preocupar para onde vai passar a eternidade. Então a gente fica perturbado. Então a gente sempre é bom o quê? Pedirmos ao Senhor sabedoria e fazermos a vontade do Senhor, né? Mas há muitos anos atrás eu ouvi do irmão falando isso para mim, que o Senhor me usaria quando estivesse próximo ao fim. Então eu me preocupo com essa palavra. Eu me preocupo com isso. Não sei se foi verdade, é isso que eu tô falando. Poderia ser a fim de outra coisa, mas então assim, são coisas que eu nunca, em partes, né? Eu sempre ouvi muito assim das coisas das pessoas que são usadas em revelação, em profecia, eu sempre ouvi. Mas eu sempre questionei, Senhor, será que é verdade? Será que essa palavra veio de ti? Porque mesmo que a gente creia ou não, o Senhor vela para cumprir a sua promessa. Não é isso? A não ser que nós mesmos interrompamos os planos do Senhor. Mas os planos do Senhor sempre serão os melhores, né? E é isso que nós devemos aceitar. E a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Então, assim, tudo na minha vida é guiado pelo Senhor, praticamente. E eu não quero nada que não seja guiado por Ele. Então, assim, nós cristãos devemos ter um certo cuidado de lutarmos para sermos o quê? Guiados pelo Senhor. Quem não tem a intimidade que precisa, tem o quê? Tem que pedir ao Senhor para ter. Principalmente os cristãos, né? Os que não são cristãos, acredito que eles são guiados, de certa forma, pela espiritualidade, como alguns falam, né? De uma certa forma, eles acham que outros deuses ou deuses falam com eles, ou tem algo maior, né, com a gente, um anjo protetor, isso e aquilo nos guiando de fato. São pessoas que atingem a espiritualidade, né? Um nível de espiritualidade maior. Mas quem sou eu para questionar? Então, assim, nós já entendemos muita coisa, mas por aí a gente tira que tem pessoas que às vezes não é cristão, ou seja, não, por falar o famoso crente, não é crente, mas tem tanto amor, né? Pelo menos aparenta, é tão diferente às vezes de alguns cristãos e eu falo, meu Deus, por quê? Né? Se é um povo que vai morar no céu para ser diferente. E às vezes a pessoa que diz, que nem sabe o que é, nem confessa a nossa fé e é totalmente amoroso, isso e aquilo, né? Pessoas assim que a gente vê que não é cristão, então assim, como é que a gente pode condenar? Aí eu lembro do irmão que vivia na Rádio Nordeste, ele falava, o irmão de Aninha Figueiredo, esqueci agora, acho que é um pastor, aprendi muito com eles, né? E ele falava, nós vamos ter muita surpresa no céu. E eu acredito que é verdade. Talvez seja essa surpresa. Encontrar um católico lá e às vezes não encontrar um crente. Que Jesus nos ajude, né? A sermos fiéis. É isso que a gente não entende não. Mas o Senhor entende. Só que, como eu falo, se a gente ficar se preocupando em que vai morrer, ou que um dia vai ter, Jesus vai voltar, e a gente ficar nessa, né? Não fica bem. Mas a gente espera um dia isso acontecer. E todos nós vamos ter que um dia partir, né? Mas enquanto isso a gente tem que viver a nossa vida. Até porque todos nós nascemos, crescemos, evoluímos e morremos, né? Mas enquanto isso, vamos vivendo a nossa vida para a glória de Deus. E bom é termos saúde. Então, que sejamos de saúde, disposição, força para chegarmos até mesmo a idade adulta ou a velhice. Mas com Jesus. E quando a gente tem muitos anos de vida, não é sinal que é ruim. É sinal que já viu muito, que é experiente. E isso é muito bom, né? Então, a paz do Senhor a todos. Um cheiro no oi. Que Deus abençoe. E fiquem na paz do Senhor. Porque só Ele tem a paz que a gente almeja e deseja.